Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem e esse é mais um Sem Dúvidas, é assim que você deve viver. Bom, gente, sejam bem-vindos mais uma vez. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que vai mexer diretamente com a gente, né? Diretamente mesmo. Por quê? Muitas vezes nós temos certos conceitos em relação à liberdade, né? O que é liberdade para você? Como você se sente livre? Qual é o momento que você sente assim, realmente, nossa, eu tenho tudo o que eu queria, né? E eu ia meditando esses dias atrás muito sobre até mesmo o que eu tô vivendo. Você tem acompanhado um pouco dessa transformação, às vezes até física, né? Mas da graça mesmo, do que eu tenho tocado, né? Uma felicidade muito diferente, realmente uma liberdade, que era algo que muitas vezes eu tinha dificuldade antes, né? Parecia que assim, eu estava sempre presa, precisava sempre da fala de alguém para conseguir dar um passo. Talvez você é desse grupo aí também, né? Tipo, azul ou vermelho, branco ou verde, tudo alguém tinha que te responder, né? Para você realmente tomar a sua decisão. Uma indecisão eterna, uma insegurança, melhor dizendo. E que gera muitas prisões para nós, esse tipo de realidade. E aí eu ia pensando justamente diante do meu cabelo, como eu tenho feito, olhando para Fernanda e para o Renan, que é um casal aqui da comunidade. Eles já estão assim no 5º filho. E aí eu ficava pensando na seguinte frase: muitas vezes, se não todas, a nossa liberdade, a nossa alegria, a nossa realização está naquilo que nós precisamos deixar, desapegar, tirar da nossa vida. Porque, gente, quantas vezes a gente vive dessa forma, como por exemplo eu, e muitas coisas eu ainda preciso mudar, né? Mas com muita insegurança, com medos, com receios, com apegos, né? E que isso nos trava, nos impede de enxergar outras coisas. Porque isso também no âmbito espiritual chega naquele momento que nós já falamos algumas vezes aqui. Alguma coisa trava. Tipo, Deus diz para nós, olha, até aqui você veio dessa forma, mas de agora para frente, alguma coisa precisa mudar. Nesse caso no que nós estamos conversando, alguma coisa precisa ser deixada. Então, assim, nós nos apoiamos, nós julgamos muitas vezes que a liberdade está no muito ter, que a nossa verdadeira alegria está em ter muitas coisas. Não, quando eu conquistar tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal objeto, tal posse, não, aí eu vou ser feliz. E não, né? Muito pelo contrário. Se nós olharmos, por exemplo, tem uma frase de Bento XVI, estou até com a fotinha dele aqui atrás, para mim já é um santo, né? É uma frase dele que ele diz assim, sobre São Francisco de Assis, que São Francisco de Assis foi o homem, né? Foi o maior cristão, o maior exemplo de vida a ser seguido depois de Cristo, né? Então, assim, ele dizendo isso porque São Francisco seguiu tão perfeitamente o Evangelho, e era um desejo dele, né? Para ele, a regra da ordem dele deveria ser o Evangelho. E Bento XVI ia dizendo justamente sobre isso, sobre a liberdade, sobre a imitação que ele conseguiu alcançar de Cristo, e por isso fez o homem mais cristão do mundo depois do próprio Cristo, mas também da pobreza que ele vivia. Então, São Francisco mesmo dizia que ele já não tinha medo, porque ele já não tinha nada. Muitas vezes a gente tem tanto medo, tanta insegurança, porque a gente tem muita coisa para se apoiar. Mas quando nós não temos e a gente depende só de Deus, a gente depende só da graça, a gente depende só da experiência que Deus quer dar, aí sim, neste momento, o homem realmente é livre, o homem realmente é feliz, o homem realmente toca uma semelhança com Cristo que nenhuma posse pode te dar. Então eu me recordava disso e
diante do próprio efeito que isso tem causado na minha vida, né? Nas coisas que eu tenho deixado e o quanto isso tem me feito muito mais livre e muito mais feliz. Então experimenta tocar isso na sua vida também. Quantos excessos, quantas posses, quantos muitos você carrega e que na verdade isso está te deixando preso com uma falsa sensação de liberdade. Então o que você precisa deixar hoje para realmente ser feliz, né? Quando eu dizia que eu olhava para Fernanda e para o Renan, é que eu vejo que eu conheci eles desde quando eles eram noivos, né? Namoravam ainda, na verdade. E o quanto hoje eles são muito mais felizes, realizados e encontrados do que antes. E na vida que eles têm hoje, gente, você pode imaginar aí quantas renúncias, né? Com 5 filhos. E é exatamente isso. Quantas coisas eles precisaram deixar o seu egoísmo de vida de solteiro, deixar os seus gostos para poder agradar o outro. Enfim, quantas coisas eles precisaram deixar para encontrar a liberdade que eles têm hoje. Então, e você? O que você precisa deixar para ser realmente livre, para ser realmente feliz? Deus não nos tira nada, Ele nos dá tudo. Então, às vezes a gente precisa deixar algumas coisas para encontrarmos esse tudo, para encontrar essa verdadeira realização. Deus abençoe muito você e até a próxima semana.